Boa noite, amigos que fazem o Centro Espírita Caminhando para Jesus. Hoje estamos realizando a nossa 107ª palestra virtual e o nosso primeiro webinar. Com muito carinho, vamos receber as nossas queridas, magníficas amigas, Cris Mascarenha, Girlane Rino e Cátia Gomes, todas da Federação Espírita Pernambucana, que também fazem parte do projeto Escutatória, e o nosso querido amigo Paulo Cartagenes, nosso trabalhador aqui do Centro Espírita Caminhando para Jesus. E para esse webinar de hoje, que tem como título A Carne de Nada Vale, Carnaval, as nossas palestrantes irão discernir sobre, nos mostrando os esforços que os espíritos benfeitores fazem para amparar e cuidar de nós encarnados nesse período de carnaval, no período em que a carne nada vale. A palavra está com você, Cátia. Boa noite a todos e muito obrigado. Que a paz de Jesus esteja conosco. Boa noite, que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós. Né? É com imensa gratidão que iniciamos o nosso webinar, né? Ou um seminário, como é chamado. E por que o webinar? Para quem não sabe, é um seminário online, onde nós estamos fazendo esse seminário não a título de fala, mas também de perguntas e respostas. Que essas perguntas e respostas vão ser entre nós, os participantes, porque aí nós vamos discorrendo, né, ao longo de tudo isso. E para que possamos iniciar, gostaria de convidar todos para elevar os pensamentos ao alto, rogar a Jesus a sua divina misericórdia e fecharmos os olhos, quem quiser fechar, para fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as horas, gratidão a Ti nós te damos por esta oportunidade, como ceareiros da Tua divina seara, como pequenos, como aquele grãozinho de mostarda em que somos para Ti, Jesus. Rogamos a nossa mãe, Maria Santíssima, para que nos envolva com o vosso amor todo o nosso trajeto do nosso webinar, para que possamos ter a sua assistência e a dos benfeitores espirituais, que fazem parte dessa pleiade de espíritos trabalhadores do Divino Amigo Jesus, através do olhar da doutrina dos Espíritos, essa doutrina tão consoladora e esclarecedora. E assim, daremos início ao nosso webinar, através do Teu amor, Jesus. E assim sendo, rogamos a Ti, aos nossos amigos espirituais, que nos auxiliem, nos inspirem e nos orientem nesse trajeto na noite de hoje. Que assim seja. E assim, daremos continuidade falando um pouco, né, sobre o tema Carnaval. Mas, para quem não conhece, Carnaval, ele vem lá da época de Dionísio, né, bem antes de Cristo,
trazendo para nós um nomezinho, uma festa que era uma festa bem profana, digamos assim, que nos dias atuais ainda continua sendo essa festa profana. Então, a carne de nada vale. Juntando as primeiras letras, car, CA, car, né, a K, NA, na, vá, VA, carnaval, a carne de nada vale. Que é mais ou menos isso que é nos trazido no nosso movimento espírita, através dos nossos irmãos Francisco Cândido Xavier, com grandes obras como Mundo Maior, ele nos traz, como também Divaldo Pereira Franco nos traz, né, através do livro Nas Fronteiras da Loucura, do qual nós vamos trabalhar um pouco essa noite. No livro Obsessão, também, de Divaldo, e psicografia do nosso irmão Manuel Flamengo de Miranda. E aí nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o tema, né, que vamos discorrendo na noite de hoje. Eu vou passar já, nesse momento, um pouco sobre o que é a nossa proposta. A nossa proposta é trazer um pouco da conscientização sobre o que é que acontece, de fato, pós-carnaval. Ou melhor, o que é que acontece, de fato, no carnaval. E a misericórdia divina nos coloca dentro de casa numa sexta-feira de carnaval. Dia 12 seria uma sexta-feira prévia carnavalesca, aonde a balbúrdia ensurdecedora estaria nos levando, né, muitos médiuns, né, ao desequilíbrio. Muitos que nem entendem o que é ser médium estariam ao desequilíbrio. E nós estamos hoje trazendo um pouquinho dessa proposta atual do Covid-19, sendo também um benfeitor nesse momento, nos colocando em casa para que possamos, na noite de hoje, assistirmos um pouco do que se faz no retrato no mundo espiritual. Quantos esforços a espiritualidade superior ela se dá para isso, né? Para que nós possamos caminhar. E eu gostaria de, sem delongas, me apresentar. Eu sou Kátia Gomes, da Federação Espírita Pernambucana, e faço parte de um projeto também belíssimo chamado Projeto Escutatória. É um projeto apadrinhado por Nossa Mãe Santíssima, onde nos acolhe, né, não só no projeto Escutatória, mas também nessa noite de hoje. E aí eu vou passar a palavra e vou chamar o nosso irmão Paulo Cartagemas para que ele já possa dar sua contribuição. Boa noite a todos. É com muita alegria, né, poder compartilhar esse espaço com essas três queridas, né, Girlane, Kátia, Cris, a qual eu tive o prazer de organizar, né, esse estudo, esse seminário, e o prazer de poder conversar, né, e aprender tanto sobre a vida como um todo, como se propõe a doutrina espírita, né? Sou Paulo Cartagenes, como a minha amiga Kátia falou, sou trabalhador do Centro Espírita Caminhando para Jesus, tive a felicidade também de fazer alguns estudos, algumas palestras na Federação Espírita, né? E vamos hoje ver a visão espírita sobre o carnaval, né? Não só a visão espírita, mas como a nossa amiga Kátia falou, o que ocorre durante e pós-carnaval, quais são os efeitos espirituais, sobretudo, do carnaval, né, para a sociedade encarnada aqui na Terra. Bom, eu fiquei responsável por alguns capítulos, onde, basicamente, eles mostram como atua a espiritualidade nos trabalhos desobsessivos durante o carnaval, especialmente trabalho de recuperação de viciados, né, químicos, e também como a espiritualidade atua no resgate de espíritos que desencarnaram ou durante o carnaval ou, tragicamente,
associado direto ou indiretamente à psicosfera do carnaval. Então, eu vou abordar, né, daqui a pouco, através dos capítulos do livro, Nas Fronteiras da Loucura, mas também muito inspirado no livro, um dos meus livros de cabeceira, que é o Obsessão e Desobsessão, de Sueli Calder Schubert, e o livro dos Médiuns também, Allan Kardec, como a espiritualidade atua, tecnicamente falando, nas reuniões no plano espiritual e também aqui no plano físico, de desobsessão para a recuperação dos espíritos, né, encarnados pós-carnaval. Nós sabemos, né, estatisticamente, que após o carnaval, as casas espíritas ficam bastante cheias, né? Quem já testemunhou dia de consulta espiritual após o carnaval, são épocas, assim, especificamente falando, em que as casas espíritas recebem muitos novatos, né, muitos visitantes e até algumas pessoas que já militam na doutrina há algum tempo. Então, a gente vai ver o outro lado, né? A gente conhece o trabalho de atuação dos encarnados, a gente vai ver como atuam os desencarnados em consonância com os encarnados nesse processo de recuperação. E eu vou focar principalmente na questão da dependência química, né? No uso de drogas lícitas e ilícitas durante o carnaval, e como a espiritualidade ajuda, né, a equipe encarnada e as pessoas que estão em tratamento. Não só em tratamento aqui, no plano físico, como em tratamento lá no plano espiritual. E, embora comovente e dramático seja a chegada ao plano espiritual de pessoas que desencarnam de forma trágica, violenta, né, nós vamos analisar também como é que ocorre esse trabalho de resgate. Né? Então, eu passo a palavra agora à Cris, né, para que ela possa fazer a... Kátia, passa a palavra à minha amiga Kátia, e Kátia vai passar para a Cris, para a gente dar sequência ao nosso estudo, nosso seminário. Obrigada, Paulo. Agora, poderia também passar, né? Passo a palavra para a nossa querida Cris Mascarenhas, para ela dar continuidade. Obrigada, Catinha. Boa noite a todos. Muito obrigada ao Centro Espírita Caminhando para Jesus por ter acolhido, né, essa ideia, essa sugestão que foi dada por Cátia, ela foi a mentora e o Paulo aí organizou com muito carinho. Tema desafiador para uma noite de carnaval, que não tem carnaval, inclusive seria a abertura, como já foi falado, né? E nós sabemos que tudo isso faz parte de planos que estamos submetidos pela misericórdia divina, né? Então, que Jesus possa nos amparar muito, porque nós sabemos, é uma coisa que é tratada aqui no livro, né, Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, que forças contrárias ao Cristo atuam o tempo todo, atuam sobre aqueles, principalmente na parte da divulgação, nós sabemos, na parte mediúnica, e sabemos que esses momentos, eles praticamente se acoplam a espíritos encarnados ou desencarnados que estão na mesma sintonia. É uma oportunidade muito grande, né? E eles vêm também com toda a força, né? E contrário a esses trabalhos, como nós estamos fazendo hoje, estamos todos aqui reunidos em nome de Jesus, do nosso irmão maior, né? Então, o livro trata dessa linha tênue entre a sanidade e o desequilíbrio mental que a pessoa pode ter. A obsessão é a fronteira para a loucura. E é uma coisa interessante que o Alírio Cerqueira fala muito bem isso, que a obsessão, normalmente, ela começa de forma muito sutil. A gente não percebe, é uma irritaçãozinha aqui, é uma dor de cabeça ali, é uma preguicinha, né? E a gente não dá muita importância, acha que é cansaço do dia, mas com a frequência, né, isso vai se instalando, começa para coisas mais graves, mudança de comportamento, oscilação, até chegar em doenças realmente mentais, transtornos mentais, como nós conhecemos, né, de ansiedade. Mas nós sabemos também que a gênese está dessas doenças, né, na própria pessoa, porque ela tem um canal aberto, né, para esse tipo de intercâmbio que existe entre encarnados, desencarnados, vice-versa, e desencarnado para desencarnado. A gente sabe que estamos o tempo todo permeando no mesmo ambiente os pensamentos. Então, com qual nós vamos sintonizar?
Essa é a questão, porque todos estão aqui disponíveis, né? Misturados com os meus, com os dos irmãos, com os amigos espirituais. Então, apesar os capítulos que eu peguei falam um pouquinho desse acolhimento na espiritualidade, de algumas técnicas, mas eu tive, eu não digo sorte, mas foi muito bom porque eu peguei um capítulo de nome Otimismo, porque traz também essa parte mais da necessidade, né, do acolhimento, do tratamento, do consolo, dessas mentes desnorteadas, mas, por outro lado, traz o trabalho dos benfeitores, os mensageiros que Jesus manda o tempo todo, né, que com abnegação e um devotamento vem aqui para a crosta do nosso planeta, em caravanas, como está sendo feito agora, durante a pandemia, para cuidar de nós, para receber esses desencarnados, já começar o tratamento aqui, assim que desencarna, assim como consolar a família. O tratamento é completo, é perfeito da espiritualidade. Às vezes não é como da gente, que às vezes numa casa espírita não consegue atender a família, né? Pelo menos pessoalmente. Eles não, eles conseguem tratar quem está desencarnando e, ao mesmo tempo, os familiares, os amigos que estão envolvidos na trama. Eu acho que eu não disse meu nome, mas está aí na telinha, né? Cris Mascarenhas, da Federação Espírita Pernambucana, companheiras aí das meninas do Projeto Escutatória, do NEP também, o Núcleo de Estudo e Pesquisa para o Evangelho, e é um prazer estar em companhia de vocês essa noite, espero que seja útil o estudo para todos nós. Viu, Cris? Boa noite a todos. Muito feliz de estar mais uma vez aqui, né, nessa casa tão querida por mim, até porque, eu sempre falo, né, não tem como não falar. Eu fiz parte dessa casa onde eu iniciei, né, minha trajetória espírita em 2001, e desde então, né, só faz 5, 6 anos que eu estou na Federação Espírita Pernambucana, acabei me integrando lá devido a outras circunstâncias, mas digamos, a raiz, né, de tudo é o Caminhando para Jesus, onde eu realmente tive a oportunidade de aprender, me desenvolver e está sempre no meu coração, né? Então, como alguns já me conhecem, eu sou a Girlane Rino, também, né, trabalhadora da Federação Espírita Pernambucana e também do Projeto Escutatória. Para quem não conhece, pode acompanhar nas redes sociais, né? A gente tem bastante lives aí nas quartas-feiras, quem quiser acompanhar pode ficar à vontade para nos seguir. Sobre a proposta desse webinário, né, com essa temática de carnaval, eu até fiquei um pouco preocupada, porque esse ano, especialmente, a gente não tem um carnaval, algo que a gente nunca imaginaria em qualquer circunstância, né? E aí a gente se depara com essa realidade. Porque até então, o ano passado, o vírus já estava no Brasil, mas nada impediu de que o carnaval acontecesse. Eu lembro bem de que pessoas se vestiram de coronavírus, né? Enfatizando ali, complementando, misturando meio com a cerveja, né, da moda, enfim. Já estavam desdenhando, brincando com algo que a gente não tinha noção do quanto era sério, né? Então, de fato, é algo que a gente se pega hoje sem nem imaginar, né, de que isso era possível. A gente já está no momento de que a gente já se adaptou, né, à situação, porque nos primeiros meses eu acho que a gente era como se a gente estivesse num sonho, ou melhor, num pesadelo, né, a gente não entendia, e agora a gente está num momento de entender e se cuidar cada vez mais, né, que é essa proposta, porque a pandemia não foi embora e a gente precisa redobrar aí os cuidados. Então, quando a gente traz a temática num período de carnaval, mas que não está acontecendo, isso é muito bom para a nossa reflexão, né? O carnaval, até então, seria algo muito saudável, teria que ser, digamos assim, a proposta seria algo muito saudável inicialmente, porém, foi muito distorcido no decorrer dos anos, né, dos tempos, e foram tomando rumos, né, diferentes. Então, como todos já falaram, né, como Cátia, como Paulo, como Cris já falou, trazendo aí essa proposta de que
diante dessa temática, a gente vai trazer o quanto que a espiritualidade atua, né, nesses dias de folia, nas prévias, nos dias anteriores, e logo depois, como Paulo trouxe ali, os tratamentos nas casas espíritas, né? E aí a gente vê uma série de situações que a gente passa, né, para que a gente consiga lidar com essa sintonia, né? E aí a gente reflete, meu Deus, se é toda essa balbúrdia, né, como Kátia diz, essa confusão todinha, e a gente ainda continua vivenciando, né, esse carnaval. Como eu disse, né, tem gente que gosta, eu faz algum tempo que eu não brinco carnaval, eu já brinquei mais jovem, mas hoje eu prefiro ir para um retiro espiritual, né, um congresso espírita, que tem um muito famoso, né, lá em Campina Grande, que é o MIEP, que está sendo transmitido de forma online, então, quem quiser acompanhar aí. Então, hoje tem gente que prefere ir às praias, ou ficar com a família, ou ir para as ruas brincar. Teoricamente, seria uma brincadeira saudável, mas a gente entende que hoje não é bem assim, né? Daqui a pouco Kátia vai trazer, Paulo vai trazer, Cris vai trazer. Eu fiquei já com a parte, os capítulos finais, onde ali traz já o trabalho final da espiritualidade, onde a espiritualidade já conduz. E olha que o quanto eles precisam da gente, inclusive, viu? Trabalhadores encarnados. Eles precisam muito da gente, né? Seja no desdobramento, quando a gente vai dormir, seja em reuniões para quem participa, mas que nesse momento, no momento de pandemia, a gente não está tendo reuniões presenciais, mas existem as espirituais. E a gente precisa ficar atento a isso, né? Eu gosto muito, muito, muito da mensagem que Jesus nos trouxe e que eu aplico em todo momento da minha vida, que é o vigiai e orai. Né? Porque, como o Cris trouxe, é uma linha tênue para dar obsessão ali, né? Para a gente partir para um quadro maior, né? Que o livro dos médios, que é um livro que eu tenho estudado muito ultimamente, nos traz muitas orientações, né? E aí a gente sabe que realmente é algo muito sutil, mas que se a gente se conhece, então por isso que a base do autoconhecimento é extremamente importante, porque quando a gente se conhece, a gente sabe que aquele pensamento não é nosso, aquela sugestão não é nossa. E aí a gente vem entre quê? Em prece. Então, vigiai e orai, vigiai os vossos pensamentos, né? Vossas atitudes, vossas ações, e depois entrar em prece. Entrar em prece para saber lidar com aquela situação da melhor forma, né? Então, às vezes não é algo tão simples, mas a gente precisa, e eu não vou adiantar muito, porque daqui a pouco eu vou falar mais, né? Mas, assim, de que a gente pode buscar, e a tão conhecida já nossa reforma íntima, né? Que a gente fala tanto, que a gente prega tanto na doutrina espírita. E não à toa, porque é daí que a gente consegue lidar com esses quadros, né, de obsessão. Então, passo a palavra aí para a Kátia, para a gente começar aí a conversar um pouco mais. Eu vou fazer a pergunta, eu ia fazer para a Kátia, agora, Kátia, ótimo. Isso, porque estava fechado. Pode fazer a pergunta, Girlane, sim, já, viu? Vou começar aqui para passar para o público, né, que está nos acompanhando, né, então eu vou passar algumas perguntas para a Kátia, para que ela possa aí discorrer, né, diante dessa temática. Deixa eu só procurar aqui, Kátia, que eu acabei não deixando arquivado, viu? Rapidinho. Kátia. Eu acabei. Pronto. Então, Kátia, diante do que você já trouxe inicialmente, né, eu queria que você nos trouxesse aí o nome carnaval. Ele é derivado de onde? E qual mês se comemorava, tá? Então, essa é uma pergunta. Depois, se você me permitir, eu já passo para a próxima, tá bom? Enfim, a pergunta que você fez, perdoe, porque eu estava aqui tentando abrir. Estava tensa, não foi? Foi, estava tentando abrir. Então, deixa eu fazer de novo a pergunta. Pronto, para que as pessoas também possam ouvir melhor, né? O nome carnaval, ele é derivado de onde?
e qual mês se comemorava. Então, você contar aí um pouquinho dessa proposta, né, do carnaval. Bem, o carnaval, né, ele é bem antes do Cristo, né? Então, ele vem mais ou menos na época da Babilônia. Então, quando se comemorava essa festa, que era uma festa em dezembro, era o mês que se comemorava, era dezembro. E esse mês de dezembro, na época da Babilônia, eram 8 dias de festa profana. Era, de fato, a festa da carne que nada vale. Por isso, aquela época, na Babilônia, foi feita essa festa, porque era uma festa que eles faziam muitas orgias, onde eles se debruçavam a curtir, a vivenciar tudo que eles quisessem. Por quê? Porque era libertinagem, não era liberdade, era libertinagem. E aí foi quando aconteceu, né, na época, no século III, já depois de Cristo, mais ou menos a época, que foi por um bispo, que agora não me recordo o nome, né? Depois, se o Cris, ou Girlane, ou Paulo tiver, ou então depois eu lembrar, eu trago. Então, assim, esse bispo, ele vendo que isso daí era uma coisa que estava fazendo muito mal, porque era uma festa que continuou, se deu continuidade de 8 dias de balbúrdia e de carnaval, que era as festas profanas, porque a gente bem sabe que antes do Cristo, como eram as festas, né? As festas eram terríveis, eram festas onde colocavam pessoas para os círculos de crucificação, a parte de matar as pessoas em festa. Então, assim, eram festas terríveis. E aí, nessa proposta, foi quando esse bispo, que agora eu esqueci o nome dele, mas vai vir, ele, creio eu, intuído, né, inspirado pelo mundo espiritual, para que isso desse uma cessação, para acabar com isso, ele trouxe a proposta de que Jesus havia nascido no mês de dezembro. Quando Jesus, dentro dos históricos, nasceu em meados de abril, mas ele trouxe Jesus para dezembro. E isso foi que nos salvou, de fato, de que a festa do carnaval fosse 8 dias em dezembro. E aí ele traz para o nascimento de Jesus. E aí é quando a gente vai lendo as várias obras espirituais, a gente vai adentrando e a gente vai pesquisando e vendo que a partir de novembro já se começa o trabalhar, né, da atmosfera fluídica para que o recebimento do Cristo. É quando as pessoas se solidarizam, quando elas ficam mais solidárias, quando elas estão mais fraternas e quando tudo começa a mudar. E aí o carnaval passou para fevereiro, não mais 8 dias, mas apenas que seriam 3 dias. Só que é óbvio que aqueles que estavam reencarnados na época de Sodoma e Gomorra, eles estão por aqui ainda, estão indo e vindo pela misericórdia de Deus e estão fazendo de tudo para que o carnaval seja 8 dias. Por isso que em muitos lugares o carnaval começa na sexta e termina no outro sábado, né? Então, é mais do que isso. Essa é a nossa resposta da tua primeira pergunta. Entendi. É interessante, Kátia, só compartilhando Sim. um pouco, porque a gente sabe que até muito mais, né? Em Salvador, acho que é um mês de carnaval hoje em dia, né? As prévias, não agora, no momento que a gente está em pandemia, mas é um mês de carnaval. Então, se deixar, o pessoal quer passar o ano todo em carnaval, né? Exatamente. É tão interessante você trazer isso, porque eu passei 20 dias agora em Salvador. Esses 20 dias, veja, não tem carnaval, mas a atmosfera está pesada, densa.
certo? O desequilíbrio mental das pessoas está muito grande e nós estamos sentindo isso, por exemplo, pela asfixia da respiração, o calor. Quando eu cheguei, eu imaginei, no Recife vai estar um pouco menos. Não, está do mesmo jeito. Por quê? Porque o que é essa atmosfera pesada, esse calor? Ah, é verão. Não, não é apenas o verão. É muito mais do que os nossos olhos materiais conseguem enxergar. Só os olhos espirituais conseguem de fato ver, né? Mas pode fazer a próxima pergunta. Não, é porque é bem interessante essa temática, e a gente fica assim, se Paulo ou Cris quiser trazer alguma informação, acho que seria até legal para a gente poder começar a debater, porque, de fato, eu vejo que, um exemplo, não só em Salvador, Recife, Olinda, a gente vê as prévias que duram semanas antes, né? Janeiro, São Paulo, então... Eu acho, Gerlane, que já em dezembro, né? Eu acho que em dezembro, desculpa te interromper, acho que aqui em Pernambuco passou o Natal, antes do Réveillon, já tem prévias em Olinda, né? Se não estou enganado. Então, Carnaval comemorado em fevereiro ou março, as prévias começam em dezembro, então são até meses antes, né? Meses já entrando nessa psicosfera, né? Exatamente. Então, isso aí que é preocupante, né? De que, de fato, a gente precisa refletir, né? Eu lembro bem, gente, eu não sei se vocês lembram, mas teve até divulgou, né, nas redes sociais, falando, ai, que saudade do carnaval, que chegue logo o próximo, né? Então, todo mundo já tinha acabado o carnaval 2020 e todo mundo já avisando de 2021. E aí, depois até brincaram, né? Não, a gente não queria que fosse assim, né? Porque veio a pandemia. E aí, até brincar depois, não queria que conectasse um carnaval no outro, ou seja, nem nesse carnaval não teve, né? Porque todo mundo achava que ia ter esse carnaval, né? Que a pandemia ia passar mais rápido do que a gente imaginava, e não foi bem o que aconteceu, né? E aí a gente está vendo a situação. É bom porque conecta muito com a próxima pergunta, viu, Kátia? Então, eu acho interessante a gente trazer, deixa eu só abrir aqui, e diz assim, ó. Acho que Cris mandou uma mensagem, não foi, Cris? Rapidinho, tá, gente? Como a espiritualidade acolhe os desencarnados no período de carnaval? Kátia, é bom até refletir, trazendo também, como Cris citou, um pouco da pandemia, né? Porque, querendo ou não, as equipes espirituais que estão atuando não deixam de ser as mesmas, né? Até ampliado, né? Até porque a pandemia foi algo muito maior, mas trazer esse contexto, né? Então, como a espiritualidade acolhe os desencarnados no período de carnaval? Essa é a segunda pergunta. Faça logo a terceira, porque aí a gente já fecha e eu já passo para a seguinte. Combinado. A terceira pergunta é: Dr. Bezerra de Menezes, que por sinal é o mentor espiritual, né, está aqui caminhando para Jesus, é um espírito que se prontificou a orientar, acolher, amar os que tomam nessa época? Sim. Trazendo a resposta, eu gostaria de ler um texto que está não no nosso livro, tá? Que também tem no nosso livro, que vale a pena todos leem. Quem não leu ainda, lê, relê e trazer esse livro assim, bem, que é Nas Fronteiras da Loucura. Como Cris Mascarenhas colocou, é uma linha muito tênue, né? A sanidade mental nossa, hoje, se antes ela era tênue, agora ela está muito mais sutil, porque nós estamos num momento de pandemia, de Covid, né? De um vírus que foi convidado por nós mesmos. E que bom que ele está um pouquinho mais conosco, para que nós possamos compreender de que a carne vale muito mais do que a gente pensa, e de que a gente não pode usar a carne para abusar, né, do espírito, porque a gente precisa entender que o espírito é que é a nossa essência. E aí, trazendo isso, eu peguei um livro
que é o livro Sexo e Obsessão, também de Manuel Filomeno de Miranda, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, ele traz o seguinte, ele traz que isso é um tema onde foi Chico Xavier, né, que em 1947 está escrito no livro No Mundo Maior, certo? E ele diz o seguinte, que Chico Xavier foi levado em desdobramento, não só ele, mas também Divaldo já foi levado, mas esse especificamente, ele diz assim, em um dos constantes desdobramentos astrais ocorridos com o nosso médium maior, que é Francisco Cândido Xavier, durante o sono, Emmanuel conduziu ele ao duplo astral. De Chico, e aí há uma imensa cidade espiritual, situada na região umbralina. E aí eu vou só ler uma passagem, vou ler todo. Ele diz assim, era uma cidade estranha, não só pelo seu aspecto desarmônico e antiestético, certo? E aí me fez lembrar uma das palestras do Divaldo, que ele fala exatamente sobre isso, que ele foi levado, por Manuel Filomeno de Miranda, para uma cidade astral, aonde lá ele ficou escandalizado com o que ele viu. Réplicas das escolas de samba, porque lá é muito mais visualmente atrativo do que aqui. Aqui a cópia é tudo infiel. Até a cópia infiel das coisas não boas. Pelo menos isso, né? E aí ele traz a reflexão de que, quando ele estava em desdobramento, ele viu aquilo, ele ficou assim, como que diz, meu Deus, como é que pode? Né? Tudo isso, então ele viu os desfiles nos carros alegóricos das escolas de samba. Ele viu toda aquela balbúrdia, como ele fala, né? Barulho, aquele ensurdecimento, e o espírito do Divaldo, junto com Manuel Filomeno de Miranda e a equipe espiritual que o levou, começou a sentir que a atmosfera pesou. Então, ele se sentiu angustiado, sufocado. Foi quando Joana de Ângeles, distante, não estava com ele, emanou o pensamento e pediu para que ele elevasse e ele fizesse uma prece. Foi quando ele fez a prece e ele conseguiu se manter, e foi quando Manuel Filomeno de Miranda mostrou para ele que, de fato, aquilo que ele estava vendo era exatamente o que estava acontecendo simultaneamente nas escolas de samba. Aí a gente traz para Salvador, né? Em Salvador e para Pernambuco, o frevo. O que é o frevo? O frevo veio de melodias deliciosas, melodias, né, charmosas. Ele não veio para ser uma festa profana, mas, como tudo que não se tem limite, se transforma em desregramento. Então, por conta daqueles amigos espirituais que vieram lá da Babilônia, lá de Sodoma e Gomorra, e que estão chegando pela misericórdia divina, eles jamais iriam deixar, né, isso barato. Como as meninas vão falar dessa parte, e o nosso querido Paulo, eu não vou adentrar. Então, essa é a proposta, é a gente trazer para todos vocês um pouco do nosso contexto, trazer um pouco do que lemos e contextualizar com o que estamos vivendo. E hoje, de fato, me ocorreu uma questão muito interessante. Hoje é sexta-feira, prévia carnavalesca. Que maravilha! Eu fui a um ambiente hoje, aonde nós entramos e estava com a música de frevo, mas o ambiente era um ambiente onde tinham pessoas recebendo as suas quimioterapias. E a música de frevo invadia, mas era aquela música de frevo agradável. A atmosfera ali não era adoecida. E eu me contagiei
no sentido da elevação que ali eu senti daqueles seres espirituais que estão passando pelo processo. E eu recebi, de fato, um banquete espiritual, não pela música, mas pela alegria daquelas pessoas. E que com 30 minutos acabou a música, porque precisava recolher o celular, porque o enfermeiro precisava ir circular no hospital. Então, veja, que coisa interessante. Então, significa que a alegria de viver, né, não é essa balbúrdia, não é esse desequilíbrio, esse desrespeito ao nosso templo material. E aí, respondendo, eu vou fazer a pergunta. Ficaram satisfeitos com a minha resposta? Se não, vai vir os nossos irmãos aí para satisfazer muito mais. Eu agora vou fazer a pergunta ao nosso querido Paulo, que começa da seguinte forma. Eu vou fazer as 3 perguntas já de imediato, e Paulo tem um tempo de 15 minutos, ou um pouquinho mais, para falar. Como funciona o trabalho desobsessivo e o tratamento médico na espiritualidade para a recuperação de desencarnados viciados químicos? Uma questão bem séria. Muito difícil, né? Questão que aborda, como o Paulo já falou, o uso de drogas ilícitas no carnaval. É isso que acontece muito, né? E a segunda pergunta, como ou qual foi a abordagem da palestra de Dr. Bezerra de Menezes na espiritualidade sobre drogas, né? A análise da espiritualidade sobre o problema das drogas no plano físico e sua banalização no carnaval. E a terceira e última pergunta, como a espiritualidade atua no trabalho de socorro a pessoas que desencarnam de forma violenta ou trágica, acidentes, por exemplo. Paulo, é com você. Vamos lá, então, Catinha, dar sequência, né, ao nosso estudo. Bom, primeira questão, né? Como é que funciona o trabalho desobsessivo e o tratamento médico na espiritualidade para a recuperação de desencarnados viciados químicos? É interessante que a obra revela, você falou em Chico Xavier se desdobrando, né? Usando do desdobramento com a orientação do grande mentor dele, que é Emmanuel, que é um dos meus autores favoritos, né? E é interessante que o livro ele aborda que trabalhadores como nós, da Casa Espírita, trabalhadores acostumados não só com os estudos, mas até com trabalhos obsessivos, trabalho de doutrinação, trabalho mediúnico, trabalhadores encarnados que já têm o hábito de, em sono, em projeção, em desdobramento espiritual, transitar para o plano espiritual para trabalhar em conjunto com a espiritualidade superior. E é interessante que esses trabalhadores encarnados, eles se desdobram para trabalhar como médicos psiquiatras, sociólogos, assistentes sociais. É interessantíssimo, né, como o livro aborda isso. E ainda tem uma questão, eles estão acostumados a fazer isso. Isso não são fenômenos mediúnicos pontuais, não. São almas que estão acostumadas a trabalhar na casa espírita enquanto encarnados e, em desdobramento, trabalhar no campo espiritual para a terapia de recuperação de viciados químicos, de drogas lícitas, como a gente colocou, né, como você bem colocou, que é a bebida alcoólica, né, em excesso, né, o uso de medicações alucinógenas sem orientação médica, ou com o médico já tendo suspendido, né, o uso de medicação, e as drogas ilícitas, né, aquelas drogas mais pesadas ainda, né, ou tão pesadas quanto, dependendo do uso, enfim. Então, ele já tem esse hábito, né, e é interessante também que lá na espiritualidade já existe uma equipe preparada para, assim como nas recepções dos hospitais e dos prontos-socorros aqui na Terra, fazer a admissão de
multidões, verdadeiras aglomerações de espíritos que, principalmente durante o período do carnaval, abusam das drogas lícitas e ilícitas. O livro, Nas Fronteiras da Loucura, ele narra que o número é grande, o movimento é intenso. É semelhante ao que a gente vê hoje com a pandemia de Covid-19, dos leitos estarem lotados e da chegada maciça, né? Massiva, melhor dizendo, de pessoas necessitadas de leitos e de tratamento. Nesse caso, especificamente desse capítulo, de pessoas dependentes químicas, que chegam em profundo desequilíbrio espiritual e perispiritual. Chegam com o seu perispírito extremamente avariado e chegam com o seu psiquismo completamente desnorteado também. Né? Porque, como sabemos, tudo que a gente faz no nosso corpo físico, o perispírito registra. O perispírito, além de ser um modelo organizador biológico, né, que forma, né, o nosso corpo físico, e ele ajuda no processo de ligação do espírito à matéria, em consonância, evidentemente, com os caracteres genéticos, né, que herdamos da nossa família, o perispírito ele também registra aquilo que nós fazemos com o nosso corpo físico ou deixamos de fazer. Porque, por exemplo, quando temos uma vida ociosa, sem prática de atividade física, né, nos alimentamos de forma equivocada e exagerada e consumimos substâncias tóxicas, químicas, aquilo vai avariando o perispírito e, evidentemente, que numa mesma encarnação e numa próxima, o corpo físico ele vai vir com defeitos, né, com deformidades, com doenças, inclusive, com limitações. E o que é que ocorre? Como o perispírito ele se mantém após a desencarnação, o espírito ele chega ao plano espiritual, além de grande desequilíbrio emocional, né, psíquico, ele chega com a sua aparência também degradada, né, com a sua aparência decadente, né, uma aparência realmente medonha até. Então, o trabalho é belíssimo. Quando a gente lê a obra, quando a gente lê obras que tratam do mundo espiritual, como as obras de André Luiz, por exemplo, né, grande repórter da espiritualidade, André Luiz, grande jornalista, né, simbolicamente, podemos dizer assim, né, médico por ofício, mas a narrativa dele é tão detalhista, né, semelhante a José de Alencar, aqui eu diria, né, que ele traz uma gama assim, de detalhes que é como se fosse um jornalista do plano espiritual aqui para a gente. Então, André Luiz, assim como Manuel Filomeno Miranda, né, tantos autores maravilhosos, ele narra tão bonito que é esse trabalho, né, dos encarnados em desdobramento, em trabalho com equipe desencarnada que já está a postos para receber esses dependentes químicos, né, esses viciados. Partindo para a segunda questão, qual foi a abordagem da palestra do Dr. Bezerra de Menezes na espiritualidade sobre drogas, né? É interessante que o livro registra que no dia em que houve uma reunião aqui no plano material, né, no plano físico, uma reunião numa casa espírita com o tema drogas, não exatamente naquele mesmo dia, mas horas depois, às 3 da madrugada, na espiritualidade, foi marcada uma reunião espírita, semelhante ao trabalho de reunião de desobsessão que as casas espíritas exercem, né? Cujo palestrante é simplesmente o nosso querido, grande Bezerra de Menezes, né? Grande benemérito, né? Grande baluarte da doutrina espírita. Às 3 da madrugada, vejam só, 3 da madrugada, horário nosso aqui, mas lá na espiritualidade também, é para a gente saber que o tempo na espiritualidade tem referenciais diferentes do nosso, né? Mas às 3 da madrugada, o Dr. Bezerra de Menezes estava escalado para fazer uma palestra sobre as causas que levam as pessoas a fugirem para as drogas, principalmente durante o carnaval, e as consequências. E o que é que o Dr. Bezerra de Menezes conseguiu elencar de fatores, né? Não justificando o uso das drogas, principalmente durante o carnaval, mas, sobretudo, mostrando as fraquezas, né, as imperfeições humanas que levam a buscar, na ilusão das drogas, lícitas e ilícitas, fuga, né, de situações daqui que ele não consegue suportar no plano material.
né? E o Dr. Bezerra de Menezes, ele coloca, em primeiro lugar, a questão das pressões, né, que o mundo exerce sobre nós. Por exemplo, pessoas que não têm a maturidade, né, o equilíbrio emocional, espiritual, a maturidade espiritual de encarar os problemas da Terra, de encarar os desafios, lamentavelmente, procuram um caminho errado para fugir desses problemas através das drogas lícitas e dos alucinógenos, né? Então, pessoas que, infelizmente, não, a gente não quer emitir nenhum tipo de julgamento, mas, de certa forma, por uma fraqueza, vamos usar a palavra invigilância, né? Eu acho que é até mais caridosa, por invigilância, talvez por uma falta de preparação espiritual, por uma falta de espiritualização, talvez elas nem tenham a informação que nós temos, né, do ponto de vista espiritual. Essas pessoas acabam tentando fugir dos problemas, infelizmente, pelo caminho equivocado das drogas, né, lícitas e ilícitas. O Dr. Bezerra de Menezes também lança uma outra questão sobre isso. Ele alerta para a questão da evolução tecnológica. O que é que o Dr. Bezerra de Menezes abordou na palestra sobre a evolução tecnológica? Ele disse o seguinte, que a evolução tecnocientífica, a evolução das máquinas, da tecnologia, como nós temos hoje os celulares, né, os smartphones, etc., no momento em que o livro foi publicado, não tinham essas tecnologias aqui na Terra, mas tinham outras tecnologias, né? As tecnologias, até então conhecidas aqui na Terra, de certa forma, elas estavam não atingindo a sua finalidade, que era facilitar, no bom sentido, né, a vida dos humanos. As pessoas estavam meio que congelando o seu coração por não saberem utilizar a tecnologia ou por atribuir até a tecnologia um outro Deus, como é Mamon, né, simbolicamente no Evangelho. E por falta de preparação espiritual, por falta de equilíbrio, essas pessoas não estavam buscando, assim, na sabedoria da religião, da filosofia, da ética, estavam deixando que o seu coração endurecesse, congelasse, através do mundo da tecnologia, ou seja, não estavam sabendo utilizar bem a tecnologia e também estavam recorrendo às drogas, por o fato de a tecnologia em si, que eles tanto valorizam, não preencher um vazio existencial, um vazio íntimo, né? E aí buscando nas drogas uma ilusão, né? Uma fuga desse vazio que a tecnologia não pôde preencher. Eu quero fazer um parênteses nessa questão, irmãos, até porque como uma das leis divinas é a lei do progresso, né? Nem o espiritismo é contra o progresso tecnológico e científico, e nem eu particularmente sou. O discurso que eu estou emitindo aqui, analisando, é saber dar o devido valor que a tecnologia tem, sem que a tecnologia nos domine. É a gente dominar a tecnologia para que a tecnologia não nos domine e não esvazie a gente por dentro e nem endureça o nosso coração. Porque alguns psicanalistas até defendem a tese de que talvez o mundo tecnológico que a gente tem vivido há muitos anos, há décadas, pode ter esfriado um pouco as relações interpessoais. Mas a culpa não é da máquina. A máquina veio para facilitar a vida do homem. A máquina é consequência da lei do progresso da intelectualidade, do progresso científico, né? Mas o ser humano é que tem que ter a devida preparação ética, religiosa, filosófica, espiritual, para que não viva uma vida materialista e para que não tenha que recorrer à fuga das drogas, porque ele não sabe conviver com o progresso técnico-científico, né? Outra questão muito importante é que eu já vi algumas pesquisas de pessoas que estão lutando contra o vício químico ou que já superaram e já passaram por esse tratamento, né? Que é deixar a dependência química. E tem um depoimento que me chamou a atenção, que foi a causa, assim, deles terem entrado no vício, principalmente das drogas, né? Cocaína e etc. Cocaína, maconha, etc. E uma coisa que me chamou a atenção é que a grande maioria tinha um sentimento em comum que eles emitiam como depoimento o porquê entraram nas drogas. E esse discurso era de que eles tinham a curiosidade de experimentar sensações diferentes, né? Vejam só, mas a palavra-chave é curiosidade.
quando a gente deve preparar a sociedade, educar a sociedade, né, para que não haja esta curiosidade, né? Eu acho que a sociedade deveria se preparar. Quando eu digo a sociedade, é a família, são as escolas, as academias, né? A mídia deveriam preparar o ser humano, as sociedades, para que não houvesse nem este interesse pela curiosidade. Porque aí eu me pergunto, irmão, que curiosidade é essa? Se previamente eu sei que essas substâncias alucinógenas são prejudiciais à saúde física e emocional, psíquica. Entrando no campo do espiritismo para a saúde perispiritual também, e, consequentemente, física e espiritual, né? Porque está tudo interligado. Por que da curiosidade por algo que se sabe previamente que não é saudável, né? E o que é que o Dr. Bezerra de Menezes chamou a atenção na palestra dele na espiritualidade? Ele chamou a atenção para que, no período do carnaval, há uma banalização no sentido de uso ainda mais intenso, quantitativamente, e na variedade também de substâncias lícitas e ilícitas que são consumidas, principalmente nesse período. Não apenas nesse período, mas se intensifica ainda mais nesse período, né? Principalmente a bebida e as drogas, né? Ô, Paulo, Oi, querida. oi, é isso mesmo. E é interessante, porque creio que nas perguntas que você vai fazer agora à Cris, ela vai já responder alguma coisa nesse sentido. Viu? Aí você já pode fazer suas perguntas à Cris. Tranquilo. Cris, querida, pergunta número 1. Como se davam as terapias aplicadas pelas equipes espirituais num acampamento sob a tutela de Dr. Bezerra de Menezes, né? Como foi a orientação, a liderança, né? Essa liderança tão positiva do Dr. Bezerra de Menezes? Eu vou usar até um outro termo, a coordenação, eu diria, né? Como é que foi a coordenação do nosso grande Dr. Bezerra de Menezes nesse trabalho de terapias aplicadas pelas equipes espirituais no acampamento, né? Pergunta número 2. No período de carnaval, os centros espíritas devem ou não suspender as atividades mediúnicas, né? Como proceder nesse aspecto, né? E esse dilema, né? Como é que fica? Abrir ou não abrir as casas espíritas? É viável, não é viável? É preciso? Há uma necessidade espiritual de abrir as casas espíritas neste período, né, de carnaval? E a terceira pergunta, o que dizer do destino da humanidade ainda com esse tipo de entretenimento bárbaro? Com você, Obrigada, Cris. Paulo. Obrigada, querido. As equipes eram treinadas, né, antes de começarem os trabalhos, né, e eles virem nessas caravanas, e se instalaram numa praça no Rio de Janeiro, uma praça muito famosa, onde ali é que era o maior local, né, que tinham as manifestações carnavalescas. E essas pessoas, quando elas iam desencarnando, elas ali mesmo, naquele tipo de acampamento, recebiam passes que a gente conhece muito bem, que é aquela terapia do sono, que a gente sabe, quando desencarna, fica naquele estado de torpor, né? Então, eles ficam realmente, mas aí, o que é que acontece? Muitas vezes eles não conseguiam dar conta porque os próprios familiares emitindo, né, aqueles sentimentos, aquelas emoções, aqueles pensamentos de dor, de sofrimento, pronunciando o nome da pessoa, tiravam essa pessoa, tiravam os desencarnados daquele sono. E o próprio estágio dele, né, muito recente ali, a desencarnação. E aí tem uma técnica que o doutor Bezerra de Menezes aplicava, que era a inumação cadavérica. Era como se fosse uma necrópsia, e ele aplicava cargas de energia anestesiante, ou seja, tinha que ser uma coisa mais forte, para realmente a pessoa se tranquilizar, ficar numa situação em que pudesse ser ajudado, em que pudesse ser tratado, né? A ignorância da vida após morte é um fator desesperador. Então, nós podemos imaginar uma mãe que não acredita na vida após a morte e que o filho morre, o estado que fica. Então, esse estado vai repercutir diretamente naquele ser que está desencarnando, né? E aí o papel do espiritismo
vem com essa proposta. A gente sabe lá na Gênesis que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro da religião, porque vem despertar as consciências sem violência, obviamente, sem constrangimento, para essa questão da imortalidade, a vida continua, né? Ninguém morreu. Então, nem Deus, nem Jesus, nem os espíritos superiores constrangem ninguém, né? Então, nós devemos ter muito cuidado quando vamos orientar alguém com relação a isso. Então, esses estados, tanto do desencarnado quanto do encarnado, pode levar à loucura, realmente, ao suicídio, né, de quem não suporta o afastamento daquele ser que se foi. E tem também essa conotação de consolar também. O Espiritismo traz isso, porque é reconfortante você saber que vai reencontrar a pessoa, que ele não está desamparado, que ele está sendo atendido, né, depois que desencarna. Isso é muito comum nas sessões mediúnicas, né? A gente lembra ali de Jesus no Monte Tabor, conversando com Moisés e Elias, né? Ali como testemunhas Pedro, João e Tiago, que eram os apóstolos, ainda discípulos na época, mais chegados, né? Eles estavam sempre nos momentos importantes do mestre. Então ali Jesus desce depois daquela transfiguração. A primeira coisa que ele faz é tratar de um jovem que estava obsediado. Ele trata também do obsessor. Isso é muito importante. Ele faz uma sessão de fluidoterapia. Por isso que as sessões mediúnicas são tão importantes, porque a lei trata os dois, né? E aí tem centro que pensa em não fazer reuniões mediúnicas, que questionam por conta de animismo, algumas outras situações. Então, observa, isso na realidade é investida dos espíritos infelizes, que estão trabalhando contra aquele trabalho, né? Porque o problema não é a sessão mediúnica, o problema são as pessoas. Aí qual é o problema das pessoas? Que não estudam e não têm um grau de moralidade suficiente para que a reunião aconteça a contento e atenda os dois planos, né? Se a gente for lá para Lucas, no capítulo 19, versículo 40, ele vai dizer que quando esses se calarem, se esses se calarem, as pedras falarão. Então, assim, para Deus nada é impossível, e isso nunca vai deixar de acontecer, a comunicabilidade entre o plano encarnado e desencarnado. Fica à vontade, né? Você já fez as 3 perguntas, né? Posso seguir? Sim, querida, fiz as 3 perguntas. Tá, joia. Aí só para relembrar, né? Depois ele perguntou sobre o período do carnaval, se os centros devem ou não, né, fechar, e a gente continua ainda nessa temática até. E aí o Filomeno de Miranda narra para a gente, no último dia de carnaval, que chega ao excesso, a exaustão, o auge, né, daquele desregramento, e aí as reuniões mediúnicas para desencarnados e consolo dos familiares, elas são imprescindíveis, elas acontecem em todos os planos, né? A gente sabe que André Luiz traz muito isso, que o descanso é importante, né, para a gente continuar trabalhando, para a gente se recuperar. O próprio Cristo, quando terminava seus trabalhos, suas curas, ele recorria aos montes para orar, para se refazer, se reconectar, né? Nós sabemos disso. Mas o centro espírita, ele pode fazer uma programação, né? Quando essas pessoas vão fazer tipo uma escala, quando um descansa, o outro não, como fazer isso, né? Sempre alguém que pode ir, né? Tomar os cuidados devidos, não deixar isso só a cargo da espiritualidade, porque nós sabemos que aquele centro que anda dentro dos postulados do Cristo tem uma defesa, tem uma estrutura, né, espiritual para proteger, né, com relação a investidas. E aí a gente pensa na caridade. A caridade é o quê? A caridade é sacrifício, é abnegação. A abnegação é o quê? É você renunciar. É você renunciar, de repente, um descanso, alguns momentos, algumas horas, e devotar, doar, trabalhar para o outro, né? Num momento que é tão importante, porque a quantidade é enorme, né? É exacerbada. Então, a gente pode ter como parâmetro o médico no hospital. O médico deixa de ir para o hospital? Não, ele tem medo do contágio? Sim, pode até ter medo, mas o que é que ele faz? Ele sabe que ele pode se defender com equipamentos, né? Então, ele não vai deixar a tarefa, né? Qual é a defesa do médio? A defesa do médio é a moralidade, é o estudo, é a prática da caridade, né?
Então, nessas sessões, eles falam de uma palavra engraçada, eles falam aqui a pessoa tem que remorrer, diz o Filomeno. E a gente lembra realmente que nem sempre quem morre desencarna. A pessoa morre, há desorganização biológica, né? Então, o corpo físico ali não tem mais vida. Porém, para a pessoa desencarnar, é necessário que ela se liberte daquele corpo físico, que ela se afaste, ela siga em frente, ela não fique mais presa a ele por questões de materialismo, né? Normalmente, especialmente nas mortes violentas, né? É aí quando muito é aplicada as terapias do sono, realmente. E a terceira pergunta que ele faz É o seguinte, Cris, se no futuro a humanidade ainda vai recorrer a esse tipo de entretenimento, esse tipo de diversão, Isso, né? perfeito. Obrigada, Paulo. Olha, ainda no último dia, né, que está lá no auge, o que é que eles narram para a gente? Eles descem num veículo, numa espécie de veículo para fazer o atendimento. Como agora na pandemia estão vindo em caravanas também para a crosta, né? E eles observam ondas mentais dos habitantes da Terra, né? Que compõem faixas vibratórias, energia condensada, escura, gosmenta, densa, odor desagradável. Isso desde uma espessura, desde a crosta da Terra até muito alto, quilômetros. Então, chega a ter turbulência nesses veículos, como se estivesse num avião por conta da diferença de faixa vibratória. Olha que coisa impressionante, né? Então, um amigo de Manuel Filomeno de Miranda vê que ele se espanta com aquela situação, ele fica impressionado, né? E acha que aquilo ali está tomando toda a terra, que aquilo ali é uma coisa muito difícil, generalizada, realmente são milhões, né? Mas aí um amigo espiritual tranquiliza ele, diz o seguinte, que a luta é travada com excelentes resultados, né? O bem sempre está vencendo, né? Nós que temos olhos para o mal apenas. Então, muitos desses divertimentos bárbaros, né? Como está aí na pergunta, mas mais ainda, um número superior cultuando, em vez dos desregramentos e a carne, outro tipo de divertimento, como, por exemplo, praias, retiros espirituais, faz curso, fica com a família num ambiente saudável, até põe uma musiquinha alegre, né? Eu vim aqui com a florzinha para lembrar que o evangelho é alegria, você não precisa se desregrar para ser alegre. O que é alegria? Se a gente for para o dicionário, é estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo e prazer. Só o evangelho pode dar isso, né? O que a gente vê é que no carnaval há um estado de euforia. Euforia, se você for no dicionário, é psicopatologia, né? Então, normalmente o que é que dá essa euforia? O álcool, as drogas, como você já comentou anteriormente. Então, como, né, ser alegre num momento, por exemplo, agora de pandemia que a gente está vivendo? Junto com o Evangelho, né? Como diz Paulo, em tudo dai graças. Esse é o ano de nossas vidas, nós nunca mais vamos esquecer 2020, 2021, né? É a oportunidade do testemunho, porque estávamos muito devagar, muitos distraídos ainda, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, né? Jesus, quando esteve aqui, ele deixou suas sementes para que um dia florescesse no mundo, e elas vão florescer, né? A primeira parábola do Cristo e o semeador saiu a semear. Uma poesia, né, Paulo? Parece uma poesia até. E nós Minha primeira todos... palestra foi sobre alegria, inclusive. Minha Olha, primeira que palestra foi daquele lindo! livro de Cirurgia Moral, Lancelin e João Nunes de Maia. Sim, que Alegria legal. e otimismo. Então, e É nós também... diferente de euforia mesmo. E não é? E nós também somos semeadores, assim como Cristo, dentro do nosso campo de atuação menor, obviamente, estamos semeando o tempo todo. Então, o que estamos espalhando na terra, né? Que tipo de semente estamos lançando? Frutos, flores? Será que estamos alimentando o outro com o quê? Com paz ou com raiva ou com inveja, né? Estamos dando sombras, estamos acolhendo pessoas, né? Estamos dando descanso e calma quando a sombra representa isso, né? Aquela pessoa está cansada e chega na sombra da árvore, né? É tão gostoso e ali se refresca, né? Então, estamos acolhendo os passarinhos que fazem ninhos em nossas árvores, aqueles que chegam, né?
que temos feito, né, Paulo? Acho que tem que pensar isso, né? Se estamos agasalhando essas pessoas. E aí eu queria lembrar o Roberto Carlos, eu vou pedir licença, para um trecho de uma música dele, que diz assim: tudo que ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo para seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, para lhe entregar quando ele aqui chegar. Então, essa poesia, por mais que estejamos numa situação difícil, nos dá uma esperança. Ela diz muito de uma coisa que acontecia na Palestina, muito comum, né? Que sempre há tempo, e que cada um tem um tempo diferente, né? Mas o importante é a gente se movimentar, né? Naqueles vinhedos, no tempo lá de Jesus, existia uma regulamentação mosaica, que dizia que aquelas frutas só poderiam ser consumidas depois de 3 anos, ou seja, tudo exige um tempo para crescer, para dar fruto, né? O parreiral ficava 3 anos lá, o 4º ano ainda era dedicado a Yahvé, a Deus e os seus servos, que eram os sacerdotes e os levitas, né? No quinto ano é que o homem poderia colher para uso pessoal, olha só, né? Então, a gente vê que é necessário esse amadurecimento, né? Para que a gente possa florescer, mas que todos vão florescer, porque um dia ele vai chegar, quando, como diz na poesia de Roberto Carlos, não é que ele vai vir como muitos pensam, né? Como pensamos atrás, como judeus, que talvez tenhamos sido, que ele viria num carro, né? O Messias dos céus, não que ele vem, porque ele já está na Terra, nós já sabemos, né? Ele já se encontra aqui pela própria Maria de Nazaré há muito tempo, mas é o encontro, simboliza o encontro, e nós que precisamos ir até ele, porque ele sempre está conosco, né? Eu vou partir, então, para as perguntas para você, viu, Paulo? Vamos lá? É para a Girlane, né? Para a Girlane, né? É para a Girlane, Certo, tá bom, desculpa. Só uma colocação muito interessante, que essa poesia de Roberto Carlos, ela foi uma psicografia, né, do nosso querido Chico Xavier, como algumas outras músicas que Roberto Carlos guardou por muito tempo, sem ele colocar, né, assim, para todas as pessoas, como ele é muito reservado. E, assim, é muito lindo, porque, de fato, só vindo de um espírito, de uma magnitude como Chico, para psicografar uma poesia dessa e dar para um rei, né, da música. E isso é muito lindo. Cris, agora você faz a nossa querida Girlane as perguntas. Vamos, Gi. Ó, Gizinha, a pergunta é a cara dela. Vou fazer as 3 por conta do tempo, viu, Gi? Caridade e o caminho da paz, ao lado do autoconhecimento, é fonte abençoada de autoiluminação? A segunda é: a presença da obsessão no homem é síndrome de mediunidade nele presente? A pessoa fica obsediada porque é médium, né? É isso que está perguntando. E a terceira é: a direção moral e atividade que se aplicam a essa faculdade responderão de futuro pelos resultados que se incorporarão ao modus vivendi da pessoa? Gi, é com você. Obrigada, Cris. De fato, quando a gente traz, né, com essa proposta, esse conhecimento tão grandioso de todos, né, que compartilharam aí de fato a gente fica assimilando aqui, querendo compartilhar algumas informações, mas a gente sabe que o tempo é tão curtinho, né, para a gente poder compartilhar, até querendo conectar algumas informações aí, mas foi muito bom. E Cris trouxe uma coisa que, para mim, conectou agora com a proposta de trazer, eu acho que tem o microfone aberto. Acho que tem um... pronto, obrigada. Então, quando o Cris faz a primeira pergunta, se a caridade é o caminho da paz, né, ao lado do autoconhecimento,
se é o caminho para a autoiluminação, que a gente sabe que a nossa querida mentora Joana de Ângeles enfatiza muito isso, e aí eu trago vários trechos já conhecidos de todos nós. Primeiro, fora da caridade não há salvação, né? E que, de fato, como bem colocou todos os três já, trazendo aí a condição de a gente trabalhar, né, nessa seara do Cristo, seja se disponibilizando na madrugada, né, no desdobramento, seja se disponibilizando para uma atividade de divulgação, seja oferecendo o ombro amigo, né, para alguém que está necessitando, ou melhor, o ouvido, né, porque nesse momento a gente não pode oferecer o ombro, mas a gente oferece o ouvido, né, para escutar via telefone, via WhatsApp, tem várias oportunidades aí, como o Paulo bem colocou, né, que o Dr. Bezerra trouxe aquela palestra sobre tecnologia, que naquela época ainda não tinha, né, o que tem hoje, mas eles já sabiam e já existia no mundo espiritual, né? Lá em nosso lar a gente sabe bem de que isso já existia. Então, veja que apesar da pandemia, o quanto que a gente pode fazer? Nada justifica, né? Porque a gente tem uma tendência muito grande de dizer, eu tenho que me melhorar primeiro, eu tenho que me equilibrar, né? Para depois eu fazer a caridade, né? É aquela velha história do oxigênio, do balão de oxigênio. Primeiro eu coloco em mim para depois colocar no outro. E aí passa-se os anos, passam as existências e nada é feito, né? E aí a gente sabe que a gente vai se melhorando no decorrer do caminho. E é por isso que a gente, os quatro aqui, hoje, não sabe quase nada. A gente só está tentando, a gente só está buscando, né? A gente está correndo atrás, mas todos têm capacidade, né? Basta querer, é o primeiro passo, principalmente dentro de casa, com os familiares. Então, a caridade começa em casa, com os amigos, seja no campo profissional. Então, a gente tem várias oportunidades de fazer, só que a gente só pensa de forma egoísta, né? Vou me melhorar, vou curtir, né? Pensa muito na questão do prazer momentâneo, não visualiza aí a possibilidade de um futuro, né? Querem viver muito presente, é o que eu vejo muito da juventude hoje, infelizmente, né? E aí, o que acontece? Quando chega numa certa idade, aí enche o que? As igrejas, os templos, né? De pessoas mais idosas. Por quê? Porque percebe que na juventude foi curtir, porque acha que era isso, né? Então, enfim, não julgando, obviamente, porque não é essa a proposta, mas sabendo que o quanto que a gente perde de tempo, às vezes, achando que não vai poder ajudar, e que a gente é muito jovem para estar fazendo isso, né? Eu lembro bem que eu e Paulo entramos eu acho que em 2001 também, não foi, Paulo, que tu entrou? Exatamente, 2001. Eu acho que eu abri minhas duas primeiras lives esse ano falando isso, né? Que é um ano especial para mim, porque são 20 anos de caminhando para Jesus e 20 anos de espiritismo, né? E igual a você, eu comecei no catolicismo lá na adolescência, mas são 20 anos de caminhando para Jesus, 20 anos de espiritismo. Começamos juntos em 2001. É verdade. E éramos bem jovens também, né? Ainda somos, né? Ainda somos. Mas éramos muito mais. E nem por isso a gente deixou de, digamos assim, de curtir de forma consciente, né? Saudável, né? De maneira Saudável, equilibrada, né? Equilibrada. Então, infelizmente, a gente percebe a necessidade hoje, né? Então, voltando para a pergunta por conta do horário, que já está bem adiantado, né? Então, aí vem o autoconhecimento, que eu tinha dito lá no início do Vigiar e Orai, né? Que foi o que Jesus nos deixou de mais que eu busco aplicar no meu dia a dia. É o Vigiar e Orai. Eu vigio meus pensamentos, minhas ações, meus atos. Quando eu percebo algo fora da normalidade, eu já entendo que tem alguma coisa diferente. E aí é onde o conhece-te a ti mesmo, viu? Para vocês saberem, foi o que me trouxe para a doutrina espírita. Né? A questão 919 do Livro dos Espíritos, que é a única que eu sei decorada, viu?
Mas por quê? Porque, de fato, ela é aqui onde Santo Agostinho nos traz orientações ali de como a gente se autoconhecer, né? Compartilha algumas técnicas, então já fica aí como uma condição para quem tiver interesse em ler e conhecer. Então, caridade, autoconhecimento, esses são os caminhos para a gente buscar realmente não cair, digamos assim, nas malhas, nas sugestões, né? E Paulo falou uma coisa, viu, Paulo, que eu queria complementar, quando você falou assim que muitos jovens buscam as drogas por curiosidade, né? Você trouxe isso. E eu vou lhe dizer até mais, viu? É muita sugestão das trevas também, né? E aí eles captam a sugestão, porque eles já sabem que as drogas não prestam, que é um caminho sem volta. Mas, mesmo assim, eles aceitam a sugestão, porque a gente sabe que se eu não tomo nenhum tipo de cerveja e, de repente, me vem uma vontade de tomar uma cerveja, tem alguma coisa errada, gente. Tem que é isso, a gente tem que se autoconhecer nesse sentido. Se eu, comumente, eu não faço algo e me vem uma vontade, tem alguma coisa errada. Pode ser reminiscências do passado? Pode, mas aí isso já vem no decorrer da existência, né? Não do nada, assim, no estalar de dedos, aí a gente tem que vigiar e orar. Vigiar e orar e se autoconhecer, porque eu sei que eu não tenho aquela prática, eu não tenho essa vontade, né? Então, esse é um dos caminhos, né? Para a gente buscar aí a abençoada autoiluminação. E na questão da presença da obsessão, né? No homem, existem uma diversidade muito grande de possibilidades que eu não daria tempo em 2, 3 minutos de escorrer aí, mas tem um capítulo sobre obsessão no Livro dos Médiuns que eu acredito que todos deveriam ler, né? Que é o capítulo 23. E lá fala desde uma obsessão simples, a uma fascinação, a uma subjugação, a situações complexas, que aí requer um tratamento muito mais adequado, como o Cris trouxe ali, que o próprio doutor de Bezerra de Menezes, ele aplica algumas técnicas ali, principalmente na desencarnação de forma atormentada, como ocorre no carnaval, ou à base de drogas, enfim, violência, tantas coisas. Imaginem, né? Eu acho que nós, espíritas, já temos essa consciência, a gente ficaria atormentado, imagine que não tem essa consciência, de que percebe ali que continua vivo, não é verdade? Então, veja como a espiritualidade precisa da gente. São muitos atormentados, são fileiras de atormentados, desencarnando de forma atormentada, principalmente agora nesse momento da pandemia, né? Então, isso é que a gente precisa ficar atento, pedir a espiritualidade, se doar. Isso também é caridade, é caminho de caridade. A gente entrar em prece e pedir espiritualidade para que possa contribuir da melhor forma possível. Eu acho tão interessante que eu me disponibilizei, né? Eu recentemente me mudei, e eu me coloquei à disposição da espiritualidade, inclusive a minha casa, como pronto-socorro, que a gente sabe que é necessário para acolher alguns espíritos que ainda permanecem aqui, né? Então, a gente se disponibiliza de várias formas. Então, obviamente que a gente precisa ter o cuidado, o modus vivendi, que já dentro aí na terceira pergunta, é saber a minha direção moral. Logicamente que eu não vou virar santo, não é essa, ninguém vai virar santo numa única existência. Tirando aí algumas questões, né, de Paulo, né, tirando a questão aí de Maria de Madalena, Maria de Magdala, como queiram. Então, que tem uma mudança aí grandiosa, né, numa única existência, mas já eram espíritos que já estavam no caminho de uma evolução muito grande. Então, a gente vai se disponibilizar. Ainda não somos perfeitos, mas estamos no caminho da perfeição, estamos a gente busca errar menos. A gente busca
acertar mais, a gente busca se melhorar na questão da conduta moral, né? Na questão ética, né? Saber fazer o que tem que ser feito. Então, obviamente que a gente ainda vai deslizar, vai ter momentos de raiva, vai ter momentos de inveja, como o Cris bem colocou, de ciúmes, de tantas outras, como o Paulo sempre traz em algumas palestras dele, que eu gosto muito quando ele diz, egoísmo, né? Então, tantas coisas que a gente ainda precisa se melhorar, e a gente sabe que tem, só que não é numa única existência que a gente vai conseguir. São diversas, mas que se a gente se melhorar a cada existência, a gente vai diminuindo, né? Isso. E aproveitando, Girlane, que você traz a caridade para fechar, que é justamente a nossa proposta. Iniciamos, né? E fechamos com... Eita, Kátia, teu áudio está ruim. Repete. Eu acho que a internet ela está oscilando. Eu acho que é a internet. Acho que travou, não foi? Deu uma travada, né? Verdade. Gi, já que você estava falando, você encaminha, né? Porque Né? na hora é. Verdade, faltam 3 minutinhos e espero assim que tenha ficado bem claro para todos. Então, queria agradecer o convite mais uma vez dessa casa linda que eu amo muito, né? Mais uma vez, eu tenho maior felicidade de estar aqui compartilhando, né, com vocês. Agradecer a Kátia, a Paulo, a Cris, a Rogério, a Douglas, a todos que nos acolhem aqui, a Calixto também que nos acolhe. Então, muita gratidão que a gente tem, né? Querem falar alguma coisinha antes de eu fazer a prece final? Cris, Paulo, Kátia caiu, né? A internet dela. Ai, gente, eu quero agradecer também, assim, falar da minha alegria, né? Um pouquinho antes de começar o seminário, Kátia botou lá uma mensagem no grupo que a gente fez, temporária, e disse assim, como é que vocês estão? E aí eu botei lá, animada, feliz. Que é assim, né? Assim, a gente tem que se alegrar realmente e tentar tirar de todas as situações esse estado emocional para que a gente possa também atrair, angariar a companhia desses bons espíritos, né? Estar num estado emocional bom, equilibrado, né? Com bom humor. Então, os amigos aqui também maravilhosos, né? Os companheiros desse trabalho aqui, que a gente, Paulo, Gi, Catinha, Rogéria e todo mundo que ajudou. Então, só gratidão, obrigada, e esperamos que tenha sido útil, né? Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada, Cris. Paulo? Eu me sinto lisonjeado, né? Para mim foi um privilégio, uma alegria muito grande conviver com vocês já no WhatsApp, a gente estruturando o estudo, né? Organizando o seminário. Então, para mim já foi um prazer antes, durante e depois, né? De poder aprender junto com vocês. Foi meu primeiro webinário, né? Espero que de muitos que virão, se Deus quiser. E agradecer por vocês também terem, né? A ideia de Kátia, né? A Kátia foi a grande mentora. Eu lembro quando eu assisti uma live dela aqui no Caminhando, no final do ano passado. Nós conversamos sobre isso, né? E a ideia, ela é a grande mentora e que a gente pôde aqui nesse espaço de tempo refletir, né? E deixando bem claro a todos os irmãos que assistiram que a gente procurou fazer de uma forma que se tornasse leve, trouxesse reflexões importantes, né? Sem que se tornasse algo assim chocante ou pesado, né? Porque a gente sabe que a gente vive num estado que gosta muito de carnaval. É possível que frequentadores da Casa Espírita e que nesse momento assistiram a live gostem de carnaval, e a gente quis apenas assim mostrar a necessidade do equilíbrio, da vigilância, né, do comedimento, né? O Espiritismo ele não proíbe nem condena nada, ele adverte, né? Ele aconselha, orienta, né? A gente saber viver no mundo sem viver do mundo, né? Saber viver no mundo, mas sem se tornar uma pessoa mundana, né? Eu acho que é bem por aí. O Espiritismo é um norte maravilhoso, é um universo de conhecimento assim complexos, mas ao mesmo tempo simples, objetivo,
que orientam, né, o bom proceder, principalmente o equilíbrio e, como você bem fala, Girlane, a vigilância, né? Vigiai, orai. É isso. Muito obrigado. Obrigada, E também Paulo. por conviver com vocês. Obrigada. Então, gente, vamos finalizar, né? Vamos elevar o pensamento, vamos agradecer a Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, a doutor Bezerra de Menezes, a equipe espiritual da casa, que cuida também da casa, e tantas ações como do Carnaval também, de tantos outros da pandemia. Então, vamos agradecer, elevar os pensamentos, a espiritualidade amiga, aos nossos anjos da guarda aqui presentes, ao nosso lado. Vamos mentalizar aquelas pessoas que gostaríamos que recebessem todo o amor de Jesus, todas as bênçãos do alto, para que se recupere de alguma enfermidade, de alguma dificuldade, de algum vício, de outras questões morais, enfim, para que recebam todo o amor que possamos emitir neste momento para essas pessoas. E em profunda gratidão, que a espiritualidade amiga nos permita trabalhar cada vez mais, se colocar à disposição como trabalhadores da última hora, que possamos auxiliar, né, ao nosso planeta, que está passando por um momento de grande renovação, se regenerando. E assim, em profunda gratidão, vamos finalizar o webinar da noite de hoje. Que assim seja. Agradecendo, né? Agradecendo a vocês. Foi maravilhoso o webinar, muito bom mesmo, muito bom. Estão de parabéns. Nós estamos muito felizes de vocês terem feito esse primeiro webinar do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Gratidão, gratidão. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Ela chegou para dar o tchau. Olha ela aí. Kátia. Muito justo, né? A grande mentora deste estudo, né? A idealizadora desse projeto. Gratidão, minha gente, gratidão. Eu estava em prece aqui, eu pedi Rogério, peço a Girlane para finalizar e eu estou em prece. Gratidão, né? É só o que a gente pode dizer. A mentora dessa proposta não fui eu, né? Eu fui apenas a criatura que recebeu, assim, o soprinho. Somos todos nós, né? Todos nós somos os mentores desse trabalho lindo. Eu fico muito feliz em ter participado, primeiro com as minhas duas irmãs queridas, né? Que são irmãs de outras caminhadas. Que somos irmãs, olha ali, ó. Botamos os conventos todos abaixo, mas éramos freiras em outras caminhadas. E pelo nosso querido Paulo, que é nosso irmão, que já é da federação, ele já é da casa de Ismael, ou de Ismael também, da casa de Itagiba, de Ismael também, né, Cris? Então, e agradecer a Rogério, ao Caminhando para Jesus, a Douglas, a Espiritualidade Amiga e a todos vocês, porque Rogério foi um grande incentivador dos meus inícios, das minhas palestras, embora Girlane e Cris ficavam, você precisa fazer, e aí as coisas foram acontecendo. E vamos sim, aqui existe uma proposta para a gente agora fazer aos 3 novamente, para um outro webinar, o segundo webinar que será feito, e aí vocês vão ver a agenda de vocês, eu vou ver a minha, Paulo, para a Páscoa, a Semana Santa. E aí a gente vai construir o nosso tema juntos, já passar para Rogério, tá? Esse tema dessa semana que é aonde o NEP, né, que lembra muito tudo que Cris fala, que faz, o esforço que ela faz é sobre-humano de trabalhar, de ser coordenadora do NEP da FEP, do NEP do Alta de Souza, do NEP lá do Brasil. Então, assim,
a gente só vai falar daquilo que a gente mais ama, que é Jesus. Então, eu quero que vocês vejam aí, tá? Estejamos juntos novamente e que Deus abençoe cada vez mais, né? Hoje foram várias provas, até a bateria já disse que está. Mas, olha, gratidão por tudo. Vou colocar aqui, se alguém quiser falar mais alguma coisa, fico muito feliz. Jesus abençoe todos.